Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos mais um dia aqui para a palavra do Senhor Jesus. Eu já creio que o Espírito de Deus que se faz presente em nossas vidas vai trazer à existência, aleluias, o que nós estamos necessitando, amém? Vamos aqui para Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, amém? Acompanhe conosco. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Mas como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos, e levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já não se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhe eles: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias. A palavra do Senhor Jesus aqui está nos ensinando uma pergunta que Jesus fez para os discípulos. Jesus chamou eles de tímidos e pergunta se eles não têm fé. Ainda não tendes fé? Por que Jesus está falando isso para os discípulos? A palavra de Deus vai nos ensinar que naquele dia Jesus estava ensinando junto ao mar e com ele estava uma grande multidão. Ele se assentou no barco sobre o mar e a multidão estava em terra junto ao mar. E ali o Senhor Jesus estava ensinando para eles, para a multidão e para os discípulos, em parábolas. Jesus inicia as parábolas com a parábola do semeador. E ali ele está ensinando. Passa da parábola do semeador e vai para a parábola da candeia. Está ensinando ali a multidão e aos discípulos. Passa da parábola da candeia e vai para a parábola da semente. Aleluias! Jesus está ensinando os discípulos. Jesus está ensinando a multidão. Jesus fala também sobre a parábola do grão de mostarda. Aleluias! E aí o Senhor Jesus nos ensina que ele fala que a vós é dado o mistério do reino de Deus. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Ou seja, naquele dia, Jesus ensinava a multidão em parábolas e a palavra do Senhor Jesus fala que ele declarava em particular aos seus discípulos, revelando o que significava as parábolas. E a última parábola vem Jesus falar sobre o grão de mostarda. E a palavra do Senhor Jesus fala, nos ensina sobre o grão de mostarda. Aleluias! Quando é semeado na terra, ele é a menor das sementes que há na terra. Oh, aleluia! Mas sendo já semeada, ela cresce, faz maior do que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu se aninham debaixo da sombra. Vocês já imaginaram essa cena? As aves dos céus vão se aninhar, aleluia, debaixo dos ramos, aleluias, onde tem sombra. Se ela esse grão de mostarda, é o menor de todas as hortaliças, depois ela cresce e fica a ponto de dar sombra para as aves dos céus. Jesus estava ensinando aqui para a multidão e para os discípulos. E ele dá o exemplo do grão de mostarda. Se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, falaremos para aquele monte: passa desse lado,
para o outro. Então Jesus ensinou sobre a fé. Jesus termina as parábolas, já no finalzinho da tarde, e Jesus fala para os discípulos: passemos para outra margem. Aleluias. Saía de perto da multidão. O alimento estava quentinho, tinha acabado de ser falado. Jesus tinha acabado de ensinar a multidão em parábolas e aos discípulos falava, declarava no particular. Quantas vezes você está dentro da igreja e Deus está te ensinando através do ministro que está nos ensinando na palavra, através das escrituras sagradas, todas as histórias que nós vemos na palavra de Deus, que nós ouvimos na palavra do Senhor. Você está sendo treinada, você está sendo treinado através da palavra do Senhor Jesus. Exercer a sua fé, confiar em Deus, crer que Deus pode fazer, que Deus faz milagres, que Deus faz sobrenatural, que Deus faz coisas impossíveis acontecer. O seu dia a dia, não só dentro da igreja, mas também através de testemunhos que você escuta de pessoas que alcançaram a bênção. Os discípulos aqui estão sendo treinados por Deus, por Jesus Cristo, aleluias, para exercerem a fé. Quando Jesus nos permite passar por uma situação difícil como essa que os discípulos estavam passando, de repente vem um grande temporal, o vento estava forte, as ondas passavam por cima do barco. Já imaginaram essa situação? O desespero. Mas Jesus tinha acabado de ensinar sobre a fé. Jesus acabou de ensinar parábolas para a multidão, mas para eles declarava em particular o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Aleluia. E Jesus pode estar te treinando, te ensinando também através dessa dor, desse sofrimento que você está passando. Você pode ter escutado uma mensagem que tocou no profundo do teu coração, mas você não estava passando por essa situação. Aonde essa palavra chegou a você? De repente, começa a vir as turbulências na sua vida. Começa a vir as dores, começa a vir a escassez, começa a vir o sofrimento. O que Jesus quer nos ensinar no dia de hoje, o que Jesus quer ensinar para você através dessa mensagem, é que quando você escutar Jesus Cristo falar, através da palavra, sendo você lendo, sendo você escutando a mensagem do Senhor Jesus, vá aprendendo, vá crendo, vá exercendo a tua fé, porque quando chegar a situação difícil na sua vida, você sabe o que fazer. A palavra do Senhor Jesus nos ensina aqui que Jesus estava dormindo no barco sobre uma almofada. Aleluias. Jesus estava na terra, então ele necessitava também descansar. Passou o dia todo ministrando, falando, ensinando sobre o Deus Todo-Poderoso, sobre a vinda, a volta dele, sobre o ensinamento, como adquirir sabedoria, como adquirir fé, como adquirir os milagres, como adquirir paciência. Jesus estava ensinando de todas as formas. Toda vez que Jesus parava para ensinar, ele estava ensinando ali como nós temos que viver nesse mundo, que é uma passagem aqui. Mas Jesus era o professor, é o professor, ele continua sendo, que nos ensina, mesmo estando aqui, no momento em que nós estamos vivendo na terra, saber passar por situações difíceis nas nossas vidas. Aqui nós vamos ver uma intervenção clara e divina do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus vai despertar. Os discípulos chamaram, Jesus vai despertar. Aleluia.
E eles vão questionar a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Entenda essa frase dos discípulos. Eles já estavam esperando a morte. Eles não acreditavam que ali haveria um milagre. Eles não prestaram atenção na palavra que Jesus estava ensinando. Possivelmente, eles estavam entendendo o que? Eu estou andando do lado de Jesus, então é só para eles. O ensinamento é para a multidão, a gente não precisa mais. Quantas pessoas escutam situações difíceis, vai para a igreja, o pastor, a pastora, o ministro está ali falando da palavra. Muitas pessoas não dão atenção ao que está sendo falado. E não sabem que pode ser para eles mesmos. Os discípulos aqui não compreenderam o que Jesus estava ensinando. E eles entram em desespero. Aleluias. E eles falam: Mestre, não te importa que pereçamos. Jesus, quando desperta, já vai repreender o vento e vai mandar o mar se calar e aquietar. Aleluia. Na mesma hora que Jesus fala isso, o vento se aquieta e vai haver uma grande bonança. A paz chega. Jesus, quando dá ordem, tem que haver bonança. Mas para que haja bonança na nossa vida, para que tenha paz na nossa vida, Jesus tem que ordenar. E para Jesus ordenar, nós temos que ter fé, de acreditar, nós temos que confiar que Ele pode fazer. Jesus vai repreender os discípulos e vai falar: por que sois tão tímidos? A pessoa ser tímida aqui era eles não terem a coragem de determinar o que eles tinham aprendido sobre a fé. Porque Jesus fala: ainda não tendes fé? Em toda essa situação que eles estavam, a palavra de Deus vai nos ensinar que eles não aprenderam a exercer a fé deles. A palavra de Deus nos ensina que eles tiveram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Filho do homem, é o Filho do Deus vivo. É esse que eu quero apresentar hoje para você. É Jesus Cristo. Independente do que você está passando nesse exato momento, independente do sofrimento que você está vivendo agora, independente dessa turbulência que você está vivendo na sua vida, talvez você não está vendo, mas é nada. A espera é a espera da morte. A espera é a espera de perder mais alguma coisa. Mas Jesus está nos ensinando aqui. E ensina para você hoje. Use a sua fé. Aprenda a exercer a sua fé. Jesus nos ensina de Gênesis a Apocalipse. Na palavra, Deus nos ensina que quando a gente tem fé, a gente alcança o que a gente anseia, o que a gente precisa. A necessidade dos discípulos aqui era serem livres dessa tempestade. Era não morrer, era que eles não perecessem naquela situação. Essa era a necessidade deles. Então eles tinham que agir com fé. Eles estavam com Jesus. Jesus ensinou a eles. Eu quero dizer para você que Jesus se faz presente nessa mensagem. Jesus se faz presente aí aonde você se encontra. Aleluias. Então exerça a tua fé agora. É um problema no teu casamento? É o marido que saiu de casa? É condutas erradas que o seu esposo está tendo? É a sua esposa que saiu de casa? São condutas erradas que ela está tendo dentro de casa, que você está vendo que o seu casamento está afundando?
chame Jesus. Tenha fé. Haja a sua fé agora. Fala que em nome de Jesus Cristo, toda turbulência, todo vendaval vai ser desfeito em nome de Jesus Cristo. Use a tua fé. É os teus filhos que estão dando problema? A dor chegou dentro da tua casa por causa de uma enfermidade? Exerça a fé. Não deixe esse problema afundar a sua vida. Não deixe que esse problema que você está enfrentando trazer desânimo, desespero dentro da tua casa. Muitas pessoas não conseguem suportar situações difíceis e complicadas na vida. Procuram outros meios. Mas eu quero falar para você que Jesus, Ele vai mudar a história da sua vida. A palavra do Senhor Jesus fala aqui que quando Jesus estava no barco com os discípulos, tinha outros barquinhos também. Aleluia. Só que era só o barco deles que estavam a perecer, a naufragar. Talvez você está vivendo uma situação dentro da sua família que é só você que está passando dificuldades. É só você que está passando situações que você não pode resolver. No mundo em que nós estamos, existe uma crise enorme. Ontem eu escutei um testemunho lindo de uma irmã que ela falou: pastora, em meio à pandemia, Deus está me abençoando como nunca. Eu aprendi a chamar Jesus para me ajudar. Foi o que ela falou. Aprenda a chamar Jesus nessa situação que você se encontra. Os discípulos aqui, mesmo tendo sido instruídos por Jesus, eles foram lá chamar Jesus. Só que eles falam para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Eles não chegaram: mestre, manda o mar se acalmar, manda o mar calar, o vento cessar. Eles não falaram isso. A frase foi: não te importa que pereçamos? Eles estavam ali dizendo que Jesus também ia perecer junto com eles. Só que eu quero falar para você que Jesus não perece. Aleluia. E se você estiver com Jesus, você não vai perecer. Você não vai afundar. Essa situação que você se encontra vai ser hoje destruída em nome de Jesus. Toda essa tempestade, toda essa dor, essa aflição, em nome de Jesus Cristo, vai acabar hoje. Jesus hoje tem bonança para você. Jesus hoje tem a solução para a tua vida. Não busque outros meios. Busque Jesus para resolver a sua vida. Em meio a dores, em meio ao sofrimento, o teu clamor tem que ser para Jesus Cristo. Para de clamar para quem não pode te ajudar. Para de pedir ajuda para quem vai virar as costas para você. Para de dizer o que você está passando para quem vai divulgar o teu sofrimento. Para quem vai divulgar o que você está vivendo. Chegue para Deus. Declare para Jesus. Que você hoje não seja mais tímida. Chegue para Jesus e fale. Conte para Jesus o que você está passando. Aleluias. Nós vamos aprender aqui porque Jesus nos ensina através da palavra dele. Aleluias. Ele está querendo ir para o outro lado. Ele quer descansar enquanto não chega lá do outro lado na margem. Ele vai adormecer. Aleluia. Enquanto está indo para outra margem. Aleluias. Vai vir o vento. Vai vir a tempestade. Oh, aleluias. Eles vão se sentir em perigo, mas Jesus está dentro do barco. Aleluias. Jesus vai repreender nessa situação que você se encontra. Clame por Jesus.
pois Ele repreende toda doença, toda enfermidade, toda injustiça, toda escassez que você está vivendo, toda porta fechada, toda solidão, todo abandono, toda rejeição. Jesus hoje, Ele vai dar uma ordem para que tudo isso cesse, toda essa dor, todo esse sofrimento cesse. A palavra de Deus vai nos falar que os discípulos, eles vão ficar maravilhados e eles vão dizer: quem é este que até o vento e as águas lhe obedecem? Você já imaginou as pessoas olharem para você, depois que você depositar a tua confiança em Deus, depois de você colocar tudo que você está vivendo hoje, apresentar no altar, confiar. Você tem que confiar que Deus pode fazer. Aleluias. Você tem que confiar que Deus vai mudar essa história. Não adianta você apresentar no altar do Senhor se você não confiar. Sabe o resultado de você não confiar em Deus? É que você vai tirar do altar. É que você vai colocar a mão onde está a mão de Deus. Aleluias. E quando a gente coloca no altar do Senhor, com confiança, nós vamos ver o resultado. Um resultado de bênção, um resultado de vitória, um resultado de quem está ao nosso redor falar, declarar. Quem fez isso por você? Como Deus fez isso por você? Existem pessoas que não acreditam, são aquelas pessoas negativas, que não acreditam no poder de Deus. São aquelas pessoas que vão querer enfraquecer a sua fé. Olhar para você e dizer, não tem mais jeito. Existe uma frase mundana que é: pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentira de Satanás. Isso não existe para Deus. Quando a gente coloca a nossa fé em Deus, quando a gente confia que Deus é o Deus das causas impossíveis. Sabe aquela pessoa que anda torto que eu falo no sentido da conduta? Deus conserta. Aquela pessoa que antes, vamos falar de Paulo? Paulo agredia os servos de Jesus Cristo. Paulo ia contra aqueles que declaravam Jesus Cristo, que era o Filho de Deus. Paulo maltratava até o dia que ele teve um encontro com Jesus Cristo. Essas pessoas que chegam a você e querem tirar a sua fé, chegou a hora de você se levantar e falar: o meu Deus é Deus que muda a história. O meu Deus é Deus que acalma a tempestade. O meu Deus é Deus que faz intervenção aqui na terra. O meu Deus é Deus que ressuscita. O meu Deus é Deus que cura. O meu Deus é Deus que liberta. Aleluias. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver na palavra de Deus Daniel falando: o meu Deus me livrou da cova dos leões, enviando um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel conhecia a Deus. Daniel servia a Deus. Daniel estava na posição de servo. Aleluias. E ele declara, a ponto do próprio rei depois declarar a todos, fazer um edito, escrever um decreto, que todas as nações, línguas declarem que o Deus de Daniel é o Deus que livra e salva e faz maravilhas na terra e nos céus. Aleluias. Você está disposto a passar por essa situação que você se encontra, glorificando o nome de Deus, crendo que Jesus vai mudar essa história, para você declarar: o meu Deus fez isso.
Não deixe que as pessoas que estão ao seu redor, aleluias, impeçam você de alcançar o seu milagre. Se vir palavras negativas, pessoas que querem te fazer parar no meio do caminho, você pode estar cansado da situação que você se encontra. Você pode estar no momento de desistência. Mas hoje, através dessa palavra, Jesus Cristo fala para você: prossiga. Eu estou contigo. Eu vou fazer com que as portas se abram. Eu vou fazer com que a cura chegue dentro da tua casa. Eu vou fazer com que essa tempestade vire bonança. Eu vou fazer com que o milagre aconteça em sua vida. Não desista. Não deixe que o inimigo te pare. Continue crendo. Continue clamando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Jesus aqui ensinou o dia todo, estava cansado. Os discípulos não prestaram atenção na palavra, porque se eles tivessem prestado atenção, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo declarava em particular para os discípulos. Para a multidão, Jesus falava em parábolas, se dirigia a eles em parábolas, segundo o que eles podiam compreender. Ou seja, parábolas são histórias que Jesus contava. Trazia encenações de histórias para entrar na mente daquelas pessoas que estavam no início da caminhada. Estava começando a caminhada, a aprender a servir a Jesus, a confiar em Jesus. Eles viam milagres, mas eles também tinham que saber quem era Jesus, o que Jesus podia fazer e como buscar a salvação. Então os discípulos aqui passaram desapercebido a parábola do grão de mostarda. A fé, usar a fé. Eu não sei qual a sua dificuldade, eu não sei o que você está enfrentando no momento, eu não sei o que você clama hoje, mas comece a usar a fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera. O que você espera hoje? É a cura? Exerça a tua fé. Já vai declarando, já vai agradecendo a Deus. Quando a cura chegar, quando o diagnóstico chegar que você não tem mais nada, aleluias, aí você testemunha glorificando o nome de Deus. Mas use a sua fé já agradecendo. É a porta de emprego que está fechada, já começa a agradecer. Use a sua fé. Prepare a sua roupa do seu primeiro dia de trabalho. Aleluia. Use a sua fé. Vai passar a roupa, vai, Senhor, essa aqui é a roupa que eu vou para a entrevista. E da entrevista, se tiver roupa, se for empresa que tem uniforme, você já vai sair com o uniforme da empresa. Se não é uniforme, a própria roupa sua que você vai usar, você já vai declarar, vai ungida, aleluia, vai ungido com a roupa. Exerça a tua fé, creia, coloque a tua fé no altar do Senhor, falando: Deus, eu creio e eu sei que eu vou testemunhar. Já comece a agradecer ao nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. É uma chave da sua casa. Cansou de pagar aluguel, de ser humilhada, terminou um ano de contrato, o dono já vem pedindo o aluguel ou aumenta o aluguel, você não está conseguindo. É uma empresa que você abriu e está quase na falência. Exerça a tua fé, pega todas as notas fiscais, pega todo o processo da tua empresa, aleluia, todo o histórico dela, coloque em cima da mesa ou no chão, se ajoelhe e ore, clame: Senhor, o Senhor abriu essa empresa, o Senhor me deu a ordem de eu abrir, o Senhor estava abençoando, chegou a pandemia, estou quase a perecer. Jesus, entra, Jesus, com providência. E você vai ver o que Jesus vai fazer, aleluias.
haverá uma intervenção de Deus ao teu favor. Haverá a bênção de Deus sobre a sua vida. Está querendo abrir um negócio próprio para você? Você já apresentou para Deus? Se você apresentou, espere a resposta do Senhor Jesus. Não se precipite também. Para depois, mesmo sem você ter a resposta de Deus, você depois que começar as coisas darem errado, você falar, mas Deus falou comigo, Deus tinha usado alguém para falar que eu ia ter meu negócio próprio. Deus usa, o profeta usa, mas você tem que ir no altar e perguntar, é a hora, é o momento para as coisas acontecerem. A palavra de Deus nos ensina lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então tem o tempo, esse tempo que você está agora, vai apresentar no altar do Senhor, vai colocar para o Senhor Jesus. Aí você vai ter autorização, aí você vai ter a bênção, aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluias. O Senhor Jesus hoje nos ensina, através dessa palavra, que quando Jesus está no barco, quando Jesus está nas nossas vidas, seja qual for a situação, aqui os discípulos achavam que ia perecer, que ia morrer, mas a palavra do Senhor nos ensina que Jesus, dentro do barco, ordenou que o vento cessasse, que o mar se calasse. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Você está disposto a ver o milagre, o sobrenatural de Deus? Então chame por Jesus. Coloque a tua fé em ação. E você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Dentro desse barco, dentro dessa situação que você se encontra, o Deus Todo-Poderoso vai mudar a história. Aleluias. Que você possa se alimentar dessa palavra. Que você possa compreender essa palavra. Aleluia. Pois Deus, o Todo-Poderoso, é que nos instrui através da palavra dele. Aleluias. A nos alimentarmos, a crermos, a entendermos esse processo em que nós estamos vivendo. E a partir daí, você vai ver as maravilhas de Deus chegar sobre a sua vida. Aquelas pessoas que não entendem o sobrenatural de Deus, aquelas pessoas que não passaram a situação que você se encontra, quando Jesus fizer o milagre, vão perguntar, quem é esse Jesus? Como posso servir a esse Jesus? Quantas pessoas chegarão a você e contarão a mesma história, só que com nomes diferentes? Vão falar a sua história, porque estarão vivendo também o que você viveu. Mas por você ter usado a fé, aleluia, crendo que Jesus podia mudar, eles também vão chegar até Jesus. Você sabia que o seu testemunho levará pessoas também a se aproximar de Deus? Entenda isso na sua vida. Então passe essa tempestade crendo, chamando o Deus Todo-Poderoso para resolver. Aleluias. E depois acontecerá o testemunho, porque o nosso Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. Aleluias. A palavra do Senhor Jesus nos ensinou aqui. Jesus pergunta, onde está a vossa fé? E eu quero finalizar aqui perguntando para você, onde está a sua fé? Está no dinheiro que você tem? Está no currículo que você tem? Está no seu casamento, na confiança que você tem do seu casamento? Está na medicina, nos médicos? Está no amigo que vai te colocar numa empresa, que poderia te colocar em uma empresa? Onde está a tua confiança? Tua confiança está numa lista aonde você pode ser sorteada para receber uma casa do governo? Onde está a tua fé? Se a sua fé estiver em Jesus Cristo, você vai alcançar.
mas se a sua fé estiver firmada em pessoas, você vai perecer. Então que hoje você tenha uma oração inteligente, uma determinação na tua vida, usando a tua fé, apresentando para Deus a tua causa e dizendo: Deus, o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer. A minha fé está em Deus. Que a tua fé esteja em Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, aleluia, mas até a vinda do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém?